E o Entenda Direito desta semana vai falar sobre empréstimos fraudulentos em benefícios previdenciários. O convidado desta semana foi o advogado Dr. Jonas Augusto da Silva. Confira o Entenda Direito de hoje. O Entenda Direito desta semana vai falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre os empréstimos fraudulentos em benefícios previdenciários. Por isso, nós convidamos o advogado Dr. Jonas Augusto, que vai explicar para a gente tudo sobre o que acontece nestes casos. Dr. Jonas, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Muito obrigado, Lara. É um prazer enorme estar aqui hoje. E vamos conversar um pouco, sobre essa fraude que tem acometido aí grande parte dos cidadãos da nossa região. Doutor Jonas, primeiramente, quem que são o público-alvo desses empréstimos fraudulentos? Bom, quando a gente fala de empréstimo consignado em benefício previdenciário, geralmente a gente tem que o público-alvo seria todos os aposentados ou pensionistas do INSS. Mas mesmo dentro desse grupo, eu diria que há um subgrupo bem específico, que geralmente são a maioria das vítimas, que se concentra em pessoas humildes, pessoas idosas, que acabam sendo com maior facilidade vítima desses criminosos. E conta pra gente, quais são os prejuízos que essas pessoas têm no caso? Sim. Os prejuízos, eles giram, a gente poderia dizer que o prejuízo seria puramente patrimonial, mas eu ouso dizer que, em alguns casos, ele ultrapassa esse limite do patrimonial, atingindo, inclusive, a dignidade do idoso, Uma vez que há uma queda na qualidade de vida dessa pessoa, essa pessoa, então, vai ter dificuldade com o pagamento de despesas médicas, de lazer, Como que a gente detecta, que a pessoa está sofrendo um empréstimo fraudulento? Sim, essa questão é muito importante e eu gostaria, inclusive, de orientar que todo mundo que recebe algum benefício previdenciário se atentar ao valor, não é? Um exemplo, alguém que receba um benefício previdenciário de R$ 1.500, é comum que esse valor se mantenha por muito tempo. Agora, há casos em que a pessoa nota que uma diminuição nesse valor, que passa a receber R$ 1.200, R$ 1.100. Então, é muito importante sempre o segurado do INSS estar atento ao extrato bancário, não é? Notar qualquer alteração. Doutor Jonas, e existem tipos de fraudes, tipos diferentes? Há o caso em que a vítima ela nota, os descontos no seu benefício, mas ela não tem nenhum valor creditado na sua conta, não é? Um exemplo, um empréstimo de R$ 5.000. Vem sendo debitado esse valor no benefício dela, mas ela não recebe esses R$ 5.000. Então, até nos perguntamos, quem recebeu, para onde que foi esse dinheiro? Mas também a situação de pessoas que elas têm esse valor creditado, mesmo sem terem contratado o benefício, Então, alguém contratou no nome dela, e aí ela acaba recebendo alguma notícia, consultando o extrato bancário e vendo que tem um valor creditado lá que ela não realizou. E nestes casos, como e com quem procurar ajuda? Bom, a princípio, a pessoa deve se atentar ao seu extrato bancário e, uma vez notada qualquer irregularidade, qualquer dúvida, ela deve procurar imediatamente a agência mais próxima do INSS, explicar a situação e aí lá eles vão orientar ela, a melhor solução possível. Mas uma vez constatada a fraude, é de suma importância que essa pessoa também procure ajuda profissional. Procure um advogado de confiança e aí ele vai, analisando o caso concreto, ele vai ver qual vai ser a melhor solução a ser feita no caso. Doutor Jonas, e quem que responde por estes danos?
é uma responsabilidade objetiva dos bancos, né? Então, o banco responde diretamente por danos ocasionados por terceiros, né, em casos de fraudes desse tipo. Então, na maioria dos casos, o banco vai ter que ser acionado judicialmente, e aí ele vai responder pelos danos causados pelo consumidor. Doutor, já que então existe solução, né? Você já explicou o que a pessoa deve fazer. Dá algumas dicas para o aposentado, né? Para o beneficiário não cair nesse golpe, né? E evitar o empréstimo consignado fraudulento. Sim. Antes mesmo, eu gostaria de falar sobre algo que eu tenho visto muito na prática, que acontece o seguinte: a pessoa ela pleiteia um benefício previdenciário no INSS. Geralmente o INSS, por questões internas, acaba indeferindo o pedido e essa pessoa busca auxílio profissional. O advogado maneja uma ação e acaba ganhando. Antes mesmo do advogado entrar em contato com essa pessoa, antes mesmo do advogado ser intimado sobre uma decisão de concessão, é muito comum que essa pessoa já comece a receber ligações de ofertas, não é, de empréstimos. Algumas dessas ofertas são realmente pessoas de boa fé, outras infelizmente não. Então, assim, é bom que o segurado tenha muito cuidado ao fornecer os dados, não é, os dados previdenciários para terceiros. Outra dica importante que eu daria é para aquela pessoa que efetivamente queira contratar um empréstimo, procure um correspondente bancário ou no próprio banco, procure alguém de confiança, não é? Se a pessoa não tem tanta, digamos assim, tanta facilidade com questões contratuais, com cláusulas contratuais, é de suma importância que ela leve alguém junto com ela, não é? Seja um parente próximo, seja até um próprio advogado para analisar esse contrato e saber exatamente o que ela está assinando, para quem ela está deixando, não é, os documentos. Porque muitas vezes esses criminosos eles têm acesso mesmo aos documentos das pessoas. Tanto é que é em cima desses documentos que eles vão realizar as fraudes. Não é um exemplo, eles poderiam ter acesso ao RG de uma pessoa e de lá falsificar a assinatura dela, contratando um empréstimo, muitas vezes, bem alto. Doutor Jonas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter participado com a gente aqui pela primeira vez. Pela primeira vez. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado com esse convite e foi um enorme prazer estar aqui conversando e orientando o pessoal para que a gente construa também uma sociedade mais justa, mais igualitária e menos criminosa. Isso aí, o Entenda Direito desta semana fica por aqui. Até a próxima edição. Tá, e muito obrigado, doutor Jonas, e até uma próxima oportunidade. E se você tem algum tema que gostaria de ser discutido aqui no Entenda Direito, basta mandar um WhatsApp para a gente, o 98833-7458, e nós vamos fazer um Entenda Direito especial para esclarecer as suas dúvidas.